Então você quer começar a ler O Senhor dos Anéis. Tá com o livro empoeirado nas estantes. E agora está lançando uma série nova da Amazon, Os Anéis do Poder. E você está se perguntando, será que devo ler antes? Será que não? A resposta que eu posso dizer para encurtar é sim, você deve ler antes, se possível, para não estragar sua expectativa. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Para quem não sabe, eu sou escritor de fantasia. E assim como muitos, eu sempre procrastinei de ler obras clássicas. Talvez assim como eu, você também gostaria de entender o porquê das histórias de fantasia não emplacarem lá fora, escritas aqui no Brasil. Assim como você, eu tinha essa dúvida por muito tempo. E eu lia então histórias de fantasia, histórias de terror, histórias de romance e mistério escritas por autores nacionais e não conseguia chegar a uma conclusão exata do porquê, mesmo estudando técnicas de narração, porquê que faltava alguma coisa ali para emplacar lá fora as histórias nacionais. Nessa insistência de ficar lendo só autores nacionais, eu não conseguia ter o tique, né? E estava ali com vários livros de fantasias maiores, mais renomados, criando poeira, que eu deixava para depois, para o final, porque eu achava simplesmente que não estava pronto para aquele material. E eis que minha esposa um dia chegou para mim e disse: ué, por que você não começa lendo pelo melhor, né? O seu tempo é limitado, você tem tempo limitado no seu dia e você tem que escolher, fazer uma filtragem do que você vai disponibilizar o seu tempo para consumir, né? E então caiu minha ficha e eu resolvi tirar a poeira dos livros, né? Já tinha lido O Hobbit há um tempo atrás, mas ainda não tinha lido o Silmarillion nem o Senhor dos Anéis. E eu resolvi começar a ler o Silmarillion, um livro bem mais difícil que o Senhor dos Anéis, e o meu critério foi simplesmente, é um livro mais curto. Mas logo nas primeiras páginas ali eu já me deparei com um nível de escrita e também um nível de linguajar, de construção de mundo totalmente elevado em comparação aos materiais nacionais que eu havia consumido anteriormente, onde você sentia haver algo maior ali. E enfim, li o Silmarillion e fui para o Senhor dos Anéis. E é a partir do Senhor dos Anéis que a coisa começa a ficar incrível. No Senhor dos Anéis, então, nós temos a primeira grande jornada do herói. E é o livro que separou, né, digamos assim, o nicho que a gente conhece hoje como fantasia do resto. Até então, fantasia era considerado um subnicho literário e foi o sucesso devastador do Senhor dos Anéis, né, que sofreu muitas críticas na sua época, que trouxe fantasia para o lado mais elaborado da literatura, né? Foi realmente transformado esse nicho com base no Senhor dos Anéis, tanto que depois daí surgem várias outras histórias muito similares, algumas com muita inspiração, outras até meio com umas cópias, assim, por assim dizer, do Senhor dos Anéis. E a partir daí, então, a gente tem uma mudança do conceito de literatura fantástica. E se essa obra marca essa divisão do que é bom, do que é ruim, ou digamos assim, qual é o material máximo, qual é a obra-prima que a gente tem de referência, se você quer ser um escritor ou ainda se você quer só degustar, né, bons materiais, você deveria ir no máximo primeiro, né? Você tem que pegar a referência do que é melhor, que é o Senhor dos Anéis. Para você ter uma noção, o Tolkien levou 18 anos para escrever o Senhor dos Anéis. 18 anos entre pausas e voltas, sendo que a primeira vez que ele começou a escrever, ele foi até o túmulo do Balin, e a partir daí se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Né? Então é um homem que passou por 2 guerras mundiais em seu território e sobreviveu. Então imagine-se que na própria vida dele, né, ele poderia ter sido morto na guerra, por assim dizer, e aí a história teria acabado aí, né? Nunca teríamos tido o Senhor dos Anéis. E isso torna a coisa mais bela ainda, por incrível que pareça, né? Porque quando você tem essa ideia que você poderia ter perdido esse material, essa construção toda, por conta, né, da violência humana, enfim, e outras coisas,
você fica surpreso, né? E isso também dá o toque de obra-prima, né? Uma coisa transcende o tempo, literalmente, né? Já fazem mais de 50 anos que O Senhor dos Anéis foi publicado e é a obra que a gente conhece até hoje. Uma coisa que transcendeu seu tempo, se torna um clássico. Tem uma entrevista com a única filha do Tolkien, em que ela fala como o Tolkien estava ali tão detalhista na sua obra, tão imerso na sua obra, que ele estava discutindo, murmurando consigo mesmo sobre a fase da Lua em determinada passagem do livro, em que ele estava calculando que ele estava descrevendo a fase da Lua errada, né, pela temporalidade da história. E nesse sentido, isso é um detalhe, é um erro que uma pessoa a cada 1.000, 10.000 leitores talvez perceberia, né, dado a tamanha informação que tem no Senhor dos Anéis também. E ele era meticuloso nesse ponto. Estava ali criando algo realmente que nem ele esperava que fosse tão grande. Bom, e dado essa informação de que Tolkien levou 18 anos para escrever O Senhor dos Anéis, eu fico assim abismado com a contradição que a gente vive hoje. Em plataformas de streaming, editoras também de livros, isso acontece praticamente com todas as vias da arte, né? Tanto pintura, desenho, música, tudo isso tem sofrido muito com a internet, em questão de qualidade, por assim dizer. Temos mais quantidade, mas talvez não é que nem questão de qualidade, talvez não tenhamos profundidade mais o suficiente, porque para você construir algo profundo, que realmente vá pendurar por longos anos, por muito tempo, exige mais tempo. Podemos concordar que não é algo que se cria do dia para a noite, né? E hoje existe uma pressão na internet de estar sempre criando conteúdo relacionado às suas obras, ou sei lá, a obra dos outros, criticando, enfim. E você também, como autor, né? As editoras esperam que você lance 200 a 300 páginas por ano, sendo que a maioria dos autores hoje escreve também, né? Principalmente no Brasil ainda tem essa questão de escrever ser uma segunda profissão. Normalmente a pessoa tem que trabalhar em alguma coisa que sustente ela e escrever livros no seu tempo livre, né? Que costuma ser muito curto, ainda mais se você tiver família. Dado essas possibilidades, você fica preso às possibilidades da rotina que não lhe permitem desenrolar algo superior, algum material maior, para poder conseguir vender e tentar viver de literatura, né? O que é o sonho de muitos autores. Dois temas que eu gostaria de tratar também rapidamente é que O Senhor dos Anéis ele vai tratar de temas como a amizade, a lealdade, o amor, que a gente sabe muito bem. Tem várias reviews sobre isso, filosofando sobre a relação do Legolas do Gimli, do Frodo do Sam, do Pimpim e do Merry, da comitiva da Sociedade do Anel. Enfim, não quero me aprofundar muito nisso agora, mas temos sim um trabalho bem atencioso dessa virtude do ser humano, né, do companheirismo, da jornada, e é muito enriquecedor, assim, é algo inocente, é elevado, e a partir disso também chega o segundo tema, que é o bem e o mal, né? O Senhor dos Anéis é a batalha do bem contra o mal, mas o Tolkien escreve de um jeito em que ele dá pouco espaço para a maldade, né? É como se o bem estivesse ali prevalecendo, porque você segue toda a narrativa através do olhar do bem, e o mal está sempre à espreita, né? É como aqueles pensamentos hediondos que nós temos eventualmente, né? A gente está o dia bem, e daqui a pouco vem um pensamento ruim e você é tomado por isso, você tem que batalhar contra esse pensamento. Nesse sentido, essa alegoria que eu acabei de fazer, eu sei que o Tolkien não gosta de alegorias, é impressionante. Você tem uma perspectiva muito otimista da história, né? Você não tem uma tragédia anunciada ali, você sabe que o mal está por perto, que você tem que combater ele, mas que você não é dominado por ele. Enfim, acho que termino o meu vídeo por aqui, já se alongou um pouco. Para quem não me conhece, sou Rodolfo Berlez, também sou escritor de fantasia, tenho um livro publicado, nem de perto tenho a ousadia de me comparar a Tolkien, acho que tenho muitos degraus para aprender, para crescer ainda, né? Minha primeira obra é o Power Hurt, que estou trabalhando na continuação agora, e evoluindo sempre, né? Estou estudando storytelling, e agora
com a base que eu tenho de uma leitura do Tolkien, que posterguei por muito tempo. Acredito que vou evoluir muito meu material. E se você também quer escrever alguma coisa, né, enfim, independente do que seja, cara, comece pelos melhores, vai por mim. Vai da base que você precisa para crescer, para filtrar o que você vai consumir. Porque nesse mundo que todo dia, toda semana está lançando séries longas de 10 horas, livros cada vez mais curtos, corridos, enfim, né? É difícil ter obras desse nível, né? Poucos são, ainda mais na literatura brasileira, é uma coisa muito escassa. É isso, é a minha recomendação de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, tem os links aqui embaixo. E um abraço, até a próxima.